Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. A quinta-feira foi de um mercado morno. O Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,12%, mantendo 119 mil pontos. O dólar uma queda de 1,11%, levando a moeda brasileira aos R$ 6,04. Os DIs, mais um dia de oscilação mista com fechamento na ponta mais longa. A agenda de ontem foi fraca, ficando apenas com dados de produção industrial na Alemanha, subindo 1,5% em novembro ante outubro de 2024, muito acima da média dos analistas, que era de 0,5%. Mas apesar do avanço do indicador, o setor está sofrendo. Segundo o relatório publicado pela Capital Economics, a indústria está enfrentando vários ventos contrários estruturais e deve permanecer moderada nos próximos meses. Oxford Economics também avaliou a medição e concluiu que a alta surpreendente registrada em novembro foi amplamente impulsionada por fatores pontuais e é improvável que represente o início de uma recuperação sustentada do setor. Além disso, a consultoria britânica nota que, apesar da breve aceleração de novembro, a indústria alemã deverá pesar sobre o crescimento econômico no quarto trimestre, juntamente com vendas no varejo e comércio, que também não deverão sustentar os últimos números positivos, devido ao aumento da inflação, desaceleração do crescimento salarial e a piora da confiança do consumidor. Mas por que estamos falando tanto de Alemanha? Simplesmente porque o país representa 24,2% do produto interno bruto total da zona do euro, costumamos usar até mesmo como termômetro para condições econômicas do bloco. Não vou comentar nesse diário sobre o CPI, também da Alemanha, divulgado ontem, porque foram dados prévios e nesse caso faz mais sentido comunicar o dado oficial. Mas ainda no cenário internacional, tivemos uma taxa anual de inflação ao consumidor, o CPI dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ficando em 4,5% em novembro de 2024, inalterada em relação ao nível de outubro, segundo o relatório. E nesta sexta-feira, o grande protagonista da agenda da semana é o payroll, dado de mercado de trabalho dos Estados Unidos, em que o mercado olha muito e precifica o dólar conforme o resultado do dado. Esperamos uma desaceleração frente à medição anterior, mas ainda com um qualitativo que descreva um cenário de resiliência para a atividade americana. Por isso, além dos números totais, olharemos o ganho e salário médio de horas trabalhadas, taxa de desemprego e a taxa de participação. Por fim, na China, já conheceremos a medição do M2, medida ampla de oferta monetária, e crescimento dos empréstimos, ambos relativos a dezembro. A divulgação é às 6h40. Antes do mercado local abrir, mas dado da China é dado da China, né? Importa sempre para dar aquela volzinha nos mercados. Aqui no Brasil, o destaque de ontem ficou para os dados da PMC e o volume de vendas do varejo restritivo recuou 0,4% em novembro, equivalente a um crescimento de 4,7% em relação ao mesmo mês de 2023. Já o varejo ampliado, que inclui todos os setores, como veículos, motos, peças, materiais de construção e atacarejo, registrou uma queda expressiva de 1,8%, mas correspondente a uma expansão de 2,1% frente a novembro do ano passado. Esses resultados evidenciam uma desaceleração em ritmo bem lento, com o desempenho permanecendo bem positivo na comparação anual. O setor de comércio segue próximo dos seus níveis recordes. Olhando para o futuro, mantemos a nossa projeção de crescimento de 4,9% para o varejo em 2024. No entanto, em relação ao conceito ampliado, revisamos a nossa expectativa para 4,3%, devido ao resultado de novembro mais fraco do que o esperado. Para 2023, projetamos uma desaceleração no crescimento influenciada principalmente por dois fatores: a redução do dinamismo da economia global e a manutenção de juros elevadas por um período mais prolongado. Apesar desse cenário desafiador, ainda assim, a retração deve ser moderada. Agenda doméstica fraca, ainda tivemos poucas falas ali do ministro Fernando Haddad após a reunião com o chefe do executivo. Segundo o ministro, foi levado a Lula questões sobre projetos dos estados, estando o presidente agora ciente da diferença entre propostas da Fazenda e Congresso sobre o PL. Lula tem até o dia 13 de janeiro para decidir sobre vetos. E hoje chegou o grande dia.
Nessa sexta-feira, vamos conhecer a medição final da inflação de 2024. Às 9 horas será divulgado o IPCA de dezembro e a nossa expectativa é uma inflação de 0,55 e um acumulado anual de 4,86. Alimentos deve continuar sendo o resultado do movimento altista. Apesar do qualitativo ainda mostrar riscos, deve vir melhor do que o mês de novembro. Se errarmos, a inflação deve vir menor e o resultado de 2024 ficará em 4,8. Vejo vocês na segunda-feira com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios.